Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast. Eu sou Matheus Ono e eu tô aqui com meu colega Oi, eu sou o Lucas Dias. e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a influência dos games no psicológico dos jogadores. Como nós estamos no mês de setembro, né? Setembro Amarelo, o mês do cuidado com a saúde mental das pessoas, nada melhor que um tema como esse e também falando, abrangendo a indústria do game. Lucas, queria te fazer uma pergunta. Qual indústria você acha que gera mais dinheiro? A dos games, a do cinema ou a da música? Assim, já conhecendo um pouco já do tema, porque eu jogo há bastante tempo, o game acho que de 2014 pra frente é o que mais arrecada dinheiro. Certo, exatamente. Ele não só é o que mais arrecada, mas como ele arrecada mais do que a indústria da música e do cinema somados. Então, é uma indústria que está crescendo bastante e hoje a gente vai desenvolver um pouquinho sobre esse tema, né? E aí eu queria começar falando sobre a imersão dos jogadores. Ah, não, perdão, vai ter que cortar. Ah, não, vai cortar na edição, vai cortar na Sim, espera edição. um pouco Tá. pra começar de novo. Não, pausa aí. Pausa depois de novo, não é isso? Não, não, continua gravando e vai cortar na edição. Só dá uma pausa. Não, você tem Ah, que entendi, pode pode cortar. Mate. É, e também, eu gostaria também de começar falando, né, já que a gente vai falar de game, qual foi o primeiro videogame, o primeiro contato que a gente teve. No meu caso, foi o Nintendo 64, né? Eu não tinha, mas o meu colega, um colega que morava na mesma rua que eu tinha, então a gente se reunia lá para jogar, fazer campeonato. O primeiro videogame que eu tive foi o PlayStation 1. E como foi? Boa. Eu venho da família que todo mundo joga videogame, então meu primeiro videogame foi um Xbox, o clássicozão, caixona preta, que veio Certo. do meu avô. Ele migrou pro 360 e me passou o Xbox clássico dele. Certo, bacana. Bons tempos. Eu queria voltar para a época onde eu só me preocupava em jogar Nossa, videogame sim. o dia inteiro. Mas é isso aí, vida de adulto chega para todo mundo. Então, vamos seguir com o podcast aqui. É interessante falar, né, já que o tema é a influência no psicológico dos jogadores, falar sobre a imersão, né? Hoje em dia, o que que seria a imersão dos jogadores? Então, quando o jogador ele se importa com o jogo, com os resultados que o jogo vão ter, quase como se fosse a vida dele, né? Sim. Então, ele se estressa quando perde, ele fica feliz quando ele ganha. Então, por conta disso, isso influencia muito no psicológico dele, né? Eu jogo online e eu sei disso, que quando eu perco é uma tristeza. E acredito, você joga online Sim, também? eu jogo online, antes do jogo competitivo eu comecei com World of Warcraft, então eu tinha que Certo. dedicar bastante tempo ali no jogo, mas quando eu morria ou perdia meu loot era 100% Até frustrante. você conseguir fazer algum desafio era muito tempo Sim, voltar farmando. numa quest, qualquer outra coisa era tenso. Certo, certo. E aqui a gente gostaria também de apresentar algumas análises que a gente pesquisou e eu trouxe aqui uma análise para vocês de um artigo publicado pela Elsevier. Ela é uma editora holandesa, tá? Muito respeitada na comunidade acadêmica. Ele tá em inglês, mas são palavras bem simples, dá para jogar e aí numa ferramenta de tradução qualquer que vocês vão conseguir entender o artigo. E aí ele fala que não existe da influência dos jogos no psicológico da pessoa sem levar em conta cinco aspectos. São eles: quem está jogando, o que a pessoa está jogando, a motivação dela estar jogando, a hora e a data e a frequência com que ela joga. Então, se você ler aí uma análise na internet falando que o jogo faz mal ou faz bem, sem levar essas cinco coisas, é impreciso. E a gente sabe, né? Falando aí de quem joga. Claro que uma pessoa que está numa condição social instável, que está numa condição psicológica instável, jogar às vezes e se estressar vai agravar ainda mais, né, o Vai quadro dela. piorar mais o seu dia, o seu mês, até o seu ano, dependendo de quão mal você tá, né? Sim, Você chega em exatamente. casa, do trabalho, da faculdade frustrado, acha que puxando uma partida ali pode melhorar, você ganhando ali, mas todo mundo Exato. sabe que não é assim de verdade, Sim, né? que não. Se você descontar, né, toda a sua carga emocional naquele jogo, vai te fazer mal. Mas, por outro lado, o que a gente trouxe também de interessante dessa análise é que fazer relações sociais através do jogo pode ser tão importante para o capital social da pessoa quanto fazer amizades pessoalmente. Então, as relações
né, esse estudo traz que as relações que as pessoas fazem online podem ser tão fortes e tão proveitosas para a pessoa quanto fazer relações pessoalmente. E, obviamente, né, muito melhor do que a pessoa não ter relação nenhuma no dia a dia dela. Eu mesmo já conheci pessoas online que depois a gente chegou a se encontrar pessoalmente. Eu nunca tive essa experiência de fazer uma amizade tão forte assim, mas já tive amigos assim de jogar recorrentemente Sim. direto com eles. Jogar todo dia e você acaba falando na mesma frequência que o pessoal que você encontra no trabalho, na escola. Você realmente vira muito amigo da pessoa, por mais que você não veja ela. Sim, exatamente. Até reclama se ela joga e não te chama, né? O outro tópico também que a gente trouxe que é muito importante analisar é o que ela está jogando. Muitas análises trazem jogo, videogame, como uma coisa só e não levam em conta que o tipo de jogo que a pessoa joga influencia, né, no bem-estar emocional, no bem-estar psicológico dela. Essa análise trouxe que jogos que trazem como desafio a movimentação física, como o Kinect do Xbox, o Nintendo Wii, são jogos proveitosos, porque o que a maioria das pessoas pensa, né, sobre o videogame? Ao invés de fazer um exercício físico, se movimentar, ela está gastando tempo sentada jogando. E não, esses jogos trazem a movimentação física como desafio para você evoluir de fase, evoluir de nível. E isso é muito importante. Eu já cheguei a jogar, acho bem divertido e até mais cansativo do que algumas atividades físicas que eu fiz. A Nintendo traz muito isso, né? Acho que tem o Wii Sports, o Wii Fit, aí depois a Xbox trouxe a Wii Kinect Sports, eu acho Sim, divertido isso. exatamente, de desafios assim, difíceis mesmo que você vai levando na brincadeira e quando você vê, você já realmente gastou energia para fazer aquilo. Mas, por outro lado, essa análise trouxe que jogos violentos podem trazer uma piora no quadro psicológico dos jogadores. É quase como que presenciar um trauma, né? Se uma pessoa presencia alguma coisa relacionada à morte, relacionada à tragédia, ela pode desenvolver um trauma psicológico. E você passar algumas horas do seu dia tendo conteúdo violento, imerso num conteúdo violento, pode trazer consequências tão ruins quanto. Lembrando, gente, que a gente não está falando aqui de pessoas cometerem crimes, né? De forma alguma. Isso daí a gente, na análise, não trouxe isso de forma alguma. É questão de piora mesmo, desenvolvimento de depressão, ansiedade. Nós estamos falando desse tópico, certo? Outra coisa também que a gente achou interessante de trazer dessa análise é a motivação, né? Saber por que a pessoa joga. Sim. Se a pessoa está jogando apenas para passar de nível e ela abre o jogo com aquele objetivo, eu tenho que passar de nível, eu tenho que subir de elo, isso vai ser muito frustrante para ela, porque a gente sabe que os jogos, independentemente do que a gente faz na nossa vida, os jogos não são diferentes. Horas você vai ter algumas vitórias, outras horas você vai ter perdas. E isso pode frustrar muito o jogador e acabar piorando o quadro psicológico dele. Eu mesmo, quando eu tô, né, não vou mentir, eu mesmo já quis jogar só para subir de elo e isso é muito estressante. Eu acredito que o Lucas... Não, é totalmente estressante, ainda mais jogos de FPS ali, que você tem que ter uma coordenação motora, tem que ter vamos dizer assim, um QI a mais para jogar ali. Sim. E acaba dificultando bastante. E principalmente jogos de time também, né? Porque não depende só de você. É um coletivo total ali. Vai depender aí do desenvolvimento do seu time e isso pode acabar sendo frustrante. Mas pessoas que jogam, encaram o jogo de uma forma divertida e jogam no momento de desestresse, não levam o jogo tão a sério, mas sim a experiência de jogar como objetivo, apresenta uma melhora no quadro, até melhoras no quadro de ansiedade, de depressão também, né? São os aspectos, vocês vão perceber ao longo aqui do podcast, são aspectos principais que a pesquisa traz. Por mais que sejam jogos competitivos também, né? A pessoa Sim. entra realmente com o intuito de Sim. querer se divertir e fazer daquele momento, por mais que jogue no modo competitivo, acaba virando uma brincadeira, mais um lazer mesmo. Sim, exatamente. Ela joga para aprender. Às vezes tem jogos com muitos personagens, ela quer aprender um personagem novo, ela quer trabalhar a coordenação motora dela e isso com certeza ajuda. Agora é o nosso tópico, vamos agora para o quarto tópico, que é hora e data. Tudo isso esse tópico gira em torno de jogar à noite ou não. Essa análise traz para a gente que os jogadores que jogam do período da noite têm uma piora no quadro psicológico por causa da privação do sono.
Foram entrevistados 646 pessoas, entre adultos, crianças e jovens, e eles disseram que quando jogam à noite parece que o tempo nunca é o suficiente. Ou seja, eles acabam jogando o tempo que deveriam estar no momento de sono. É o famoso só mais uma. Não, só mais uma porque ainda... E eu já passei por isso, tá, gente? Já fui jogar à noite, no outro dia que eu não tinha compromisso, e virei à madrugada e parecia que nunca era o suficiente, que sempre dava tempo para mais Eu uma. sempre vou mais uma. E é gostoso jogar de noite, querendo ou não, né? Eu acho que, Sim. por mais que seja um clima tranquilo, é gostoso jogar de noite. O problema é realmente a insônia Isso. depois. Você se privar do sono para poder ficar ali jogando várias partidas. Além disso, o momento que você está jogando deixa o seu cérebro mais ativo. Então, no momento que você para deitar e dormir realmente, você demora para pegar um sono pesado, né? E isso atrapalha a qualidade do sono. Por outro lado, jogadores que jogam durante o dia não apresentam esse quadro de piora, né? Combinado com os outros aspectos que a gente trouxe, com os outros tópicos que a gente trouxe, jogadores que jogam de dia podem apresentar uma melhora. Isso combinado com a data, né, que eu falei. Normalmente, quem joga à noite é porque joga de semana. E de semana, no caso aqui, segunda a sexta, a gente tem outros compromissos, como escola, faculdade e trabalho. Ou seja, o único horário disponível que tem é à noite. E as pessoas que dedicam a semana para jogar acabam jogando à noite e se privando do sono. Mas, né, aí as pessoas que jogam de final de semana no período da tarde acabam tendo uma experiência legal aí, uma experiência psicológica legal com os jogos. Eu acho que você perder sono e ter diversos problemas por querer jogar, eu acho que é um problema muito grande. Por mais que a gente goste muito do jogo, eu acho que tem que saber dosar a hora certa ali de... Tá, eu acho que eu chego da faculdade esse horário, do serviço esse horário, dá para jogar uma partida, mas nada que comprometa meu sono. Sim, exatamente. E o último tópico, né, já combinando com o que o Lucas falou, é a frequência, né? Isso daí eu acredito que não é nenhum segredo para as pessoas. O jogo tem que ser moderado, né? Então, falando aí de moderação, vamos passando pelos tópicos, né, que a gente fez. Quem está jogando? Você é uma pessoa que está jogando para fazer amigos? Você é uma pessoa que está já num quadro ruim psicológico? Isso tem que ser avaliado. A motivação, você está jogando para se divertir ou só para subir de elo? O que você está jogando? Jogo violento o tempo inteiro? E também qual é o horário e a data que você está jogando? Você está se privando do sono? Levando tudo isso em conta, você vai ter a moderação, né? Você vai ter aí uma frequência bacana de jogar, uma frequência saudável. Consegue dar um checklist ali no que você consegue jogar outros jogos, sair Sim. da mesma coisa sempre ali. Sim. Você consegue dosar direitinho as suas tarefas na sua gameplay ali. Exatamente. Por mais que não pareça, sempre vai ter um diazinho a mais para jogar, né? O mundo vai acabar amanhã. Então, sempre vai ter um diazinho a mais, uma horinha a mais, se você se organizar para jogar. Você não cai de elo se você não jogar. Então, sim, tranquilamente. Exatamente. Então, acredito que esses foram os tópicos que gostaria de passar aí para vocês, né? É importante aí, como conclusão, levar isso em conta, tá? E também deixar de lado os extremismos, sabe? Você viu numa pesquisa que o jogo pode fazer bem para você, então eu vou jogar 6 horas seguidas, não vou dormir porque o jogo pode me fazer bem. Não, né? Você vai virar ao contrário. Então, tomar bastante cuidado com as pesquisas que hoje em dia tem na internet, porque sempre é uma equação, né? Conforme um assunto sobe, as pesquisas, as pessoas falando sobre, aumentam no mesmo nível. E não necessariamente essas pessoas sabem do que estão falando, elas estudaram para fazer aquilo. Antes da gente encerrar o podcast, eu queria voltar no assunto imersão. Os jogos conhecidos como VR, hoje em dia, cresceram muito, né? Estão numa crescente, que aí é um jogo de imersão total, né? Inclusive, existem experiências com pessoas que elas vivem mais na realidade virtual do que na realidade, né? Na realidade de verdade, vamos dizer assim, com as pessoas. O GTRP, né? Eu acho que muita gente perde bastante tempo, ainda mais a garotada ainda que está no fundamental ali, da escola para casa, eu acho que passa mais tempo vivendo no GTA do que a própria vida ali. Aquilo virou a vida social da pessoa, né? Os ciclos de amizade,
os ciclos de amizade, as interações ficaram só no videogame, só Sim, no... 100%. Sim, Mas eu acho que também tem um lado de você poder fazer amigos naquele meio, todo mundo tá meio que envolvido naquela vida diferente ali, o que te leva a ficar mais tempo preso ali. sim, também. Também falando um pouco mais sobre os óculos, né, de realidade virtual, hoje em dia a gente tem a possibilidade de comprar casa, de assinar streaming, de assinar... Então, assim, é aquela questão, né, aquela dúvida que levanta, pelo menos para mim, ao meu ver, o que é vida, né? A gente entra nessa questão até meio Matrix, né, da coisa, o que é a vida, né? Eu ficar sentado numa cadeira só vivendo na realidade virtual, meu corpo físico sobrevivendo, mas na minha mente está totalmente ligado em outra realidade. Isso pode ser considerado uma forma de vida, né? É interessante, né? Pensar sobre. E Sim. sei quanto isso vai ficar popular daqui para frente, né? Será que vai ter uma adesão muito grande das pessoas? Ah, não, agora eu só quero ficar na realidade virtual porque a minha realidade é muito ruim e a realidade virtual é mais fácil de conseguir as coisas, então eu só quero ficar na realidade Sem contar virtual. acho que os problemas físicos também, né? Eu acho que a canseira ocular ali, de você estar toda hora com um negócio ali grudado na sua vista, ou de você estar sempre Sim, sentado, não se movimentar muito, querendo realmente estar dentro daquilo ali. Eu acho que é mais prejudicial o físico e o psicológico ali. sim. Eu acredito que, assim, parece que no dia que a pessoa tirar o óculos vai ser a morte dela, né? Vai ser o dia do final dela, porque não sabe viver sem, né? Sim, é. Isso, acho que é assim, pelo menos a primeira experiência de jogo imersivo que a gente teve, assim, foi o Pokémon GO, né? De Eu você, acho que antes ele não teve mais nenhum, acho que foi mais um o Pokémon GO imersivo, mesmo. assim, de você, por exemplo, precisar ir até tal lugar, porque lá tem um Pokémon específico, você ter essa interação com lugares. A ideia do Pokémon GO, né, até que era divertida, né, porque entra naquela questão que a gente falou do jogo para as pessoas se movimentarem, Sim, né? sim. Então, assim, você precisa de novos equipamentos, novas Pokéballs para evoluir no jogo com novos Pokémon. Você tem que ir até tal lugar para conseguir. Eu acho isso interessante até para as pessoas conhecerem, né, a própria Sim, cidade, pontos turísticos da cidade, pontos do bairro. É interessante. e o E que não aí, deixou de levantar bastante pontos também, né? Porque teve bastante casos de acidente, outras coisas envolvidas por causa do Pokémon GO. sim, A falta de prestar atenção no trânsito, ou jogar Pokémon GO enquanto tá dirigindo, né? Porque é mais fácil, porque você não exatamente. tá andando. Exatamente. E a questão do assalto também, né? De Sim, sim. assaltar celular. Tive amigos que foram assaltados, eu, graças a Deus, não, mas isso acontece. E aí é aquela questão, né? Não é porque você tá com a cabeça enfiada no jogo que o mundo Parou. afundou, parou pra você. Não. As coisas vão continuar acontecendo e é importante prestar atenção nisso, mas aí que, voltando, acho que isso entra junto com tudo que a gente trouxe para vocês na questão da moderação, né? Sim, sim. É um caso Então, interessante é que a Nintendo gosta de fazer esse tipo de jogo que interagem com o mundo real. A minha irmã uma vez baixou um jogo do Pokémon no celular que você ganhava premiações por escovar os dentes. Eram novos Pokémon. E aí ela ficou, tipo, uma questão de um dia, ela escovou o dente, tipo, 7 vezes. Então, foi, tipo, um exagero. Por mais que o jogo sim, recomendasse as 3 escovações normais ali, ela aham, tava... Queria porque queria. escovando, né? Querendo, começando a gastar os dentes de tanto escovar. É verdade, né? Isso daí é também interessante, é um tópico interessante também, porque entra naquela questão, o jogo fez para ajudar, e aí o jogador não sabe mediar e acaba extrapolando, né? Então, é isso, né? Questão de moderação, mesmo, até mesmo, principalmente nesses jogos que são muito imersivos, nesses jogos que a gente acaba realmente interagindo com o jogo, interagindo no seu dia, o jogo faz parte do seu dia a dia, a moderação você tem que ter ela na sua cabeça fixada, né? Para não acabar acontecendo esse tipo de Sim, coisa. sim, com certeza. Eu acho super Muito importante. obrigado, espero que vocês tenham aproveitado, espero que esse assunto tenha sido proveitoso para vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau.